Nesse mês de maio, nos cultos da noite, vamos estar refletindo sobre o assunto família, à luz da Bíblia, da Palavra de Deus. Então, estou muito feliz de ver você aqui hoje, com a sua casa, com a sua família, ainda que você talvez esteja sozinho ou sozinha, está a representando, e quero convidar você a estar vindo nesses 4 domingos, porque vamos estar tratando desse assunto e orando também por cada família. Hoje, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11. Nós vamos ler a partir do versículo de número 28, leitura que inclusive já fizemos juntos. Mateus capítulo de número 11, a partir do versículo de número 28, palavras de Jesus registradas por Mateus, apóstolo. Mateus 11, 28 ao 30. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos foi deixada, palavras do Senhor que nos foram guardadas, registradas, inspiradas pelo Teu Espírito, a fim de que chegasse até nós em tempo oportuno e fosse para nós instrução, fosse para nós libertação, fosse para nós salvação. Abençoa então, ó Deus, mais uma vez a Tua palavra, que ela seja vivificada em cada mente, em cada coração, encontre lugar, que nada a roube, mas que ela produza o fruto pelo qual foi enviada, fruto de salvação, para cada mente, cada coração, para cada família aqui representada. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Um pastor conta que estava no saguão do prédio onde morava, quando de repente entrou um menino, com uma mochila nas costas, arqueado, embora um menino fortinho, mas arqueado com o peso da mochila. E o pastor estava assim esperando o elevador, e o menino entrou no saguão, foi se aproximando também para pegar o elevador, e quando chegou assim a 1 metro do pastor, parou e disse assim: estou estressado. Estou estressado. Um menino de cerca de 10 anos, 11 anos. Pergunta, quantos aqui se identificam com esse menino? Se sentem com uma mala pesada nas costas? Estão estressados, estão cansados, estão sobrecarregados, porque a gente sai correndo atrás de tanta coisa, passa a vida correndo atrás de tantas coisas que
nos disseram que a gente precisa. Nos disseram que a gente precisa ter para ser feliz, para ser alguém. Nos diz que a gente precisa experimentar, e a gente acredita. E então a gente sai correndo atrás desse monte de coisas, e no melhor das hipóteses, o resultado é um corpo com músculos, uma parede com diplomas, uma conta com dinheiro, e não que estas coisas sejam em si mesmas ruins, mas é ruim quando o resultado é uma alma cansada, uma alma vazia, que todo dia grita, todos os dias agoniza dentro de si, embora expresse no rosto um sorriso, até porque nós precisamos manter as aparências, mas a alma está gritando, a alma está pedindo socorro, a alma está dizendo: você sabe que eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Correr atrás de todas essas coisas, não aguento mais. E o problema fica maior quando a gente coloca esse fardo, ou estes fardos pesados, sobre as crianças. Com todas as nossas melhores intenções, porque queremos o bem dos nossos filhos, sabemos que o mundo cada dia é mais competitivo, então queremos que eles estejam preparados para a vida. Então, não basta que eles vão bem na escola, eles têm que aprender línguas. Não basta que eles aprendam línguas, eles precisam aprender a tocar um instrumento. Não basta que eles aprendam a tocar um instrumento. Eles precisam ir ao balé, ir ao judô, aprender informática. E quantas coisas outras nos convencerem que são importantes para se vencer na vida. É por isso que Jesus nos chama ao arrependimento. Ele nos chama ao arrependimento e à salvação e à libertação, quando nos diz aqui: vinde a mim. Por que você está correndo para tanto lugar? Vinde a mim, vinde a mim. Quem, Senhor, deve vir ao Senhor? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, Filho de Deus, Jesus de Nazaré, o Salvador, o Messias, eu, Jesus, vos aliviarei. Vou dar descanso para vocês sobre estes fardos que colocaram sobre vocês, ou vocês mesmos colocaram sobre vocês. E a pergunta, irmãos, que fica é: por que Jesus pode fazer isto? Porque se formos com fé, entregues, com coração aberto, desarmados, até Jesus, por que Ele pode nos dar alívio e descanso, não só para as nossas mentes, não só para os nossos corpos, porque a maioria de nós não está apenas com o corpo cansado, com a mente cansada, a maioria de nós está com a alma cansada. Por que Ele pode dar descanso à nossa alma, dar alívio à nossa mente, ao nosso coração, ao nosso espírito? Porque Jesus, se nós formos até Ele com fé, Ele vai nos ensinar duas coisas. Duas verdades, duas lições que, se de fato a gente assumi-las, se nós as abraçarmos, se nós crermos de fato que é verdade, elas vão dar descanso para a nossa alma. Elas vão dar descanso para a nossa alma.
Quais são, pastor, estas verdades que Jesus quer nos ensinar, que se convertermos a elas, finalmente vamos encontrar o descanso que a gente tanto precisa e procura? Quais são essas verdades? Bom, irmão, a primeira verdade que Jesus nos ensina é viver para apenas uma coisa. Viver apenas para uma coisa. Sabe por quê? Porque nós não fomos criados para viver para muitas coisas. Nós fomos criados para vivermos para uma coisa. Viver para mais de uma coisa já é para nós enfado. Viver para mais de uma coisa já é para nossa alma demais. Então, nós não somos criados por Deus nem para viver para muitas coisas, nem para nenhuma coisa. Mas somos criados por Deus para viver para uma coisa. Então, quando formos a Jesus, não é que Ele vai nos tirar todos os fardos, todas as obrigações, e nos deixar com mãos abanando para vivermos à toa, e nos dizer assim, bom, agora descanse. Até porque o que traz descanso para a alma, não é não fazer nada, mas é fazer aquilo que de fato se precisa fazer. Isso traz descanso para a alma. Você faz e diz assim, ufa, que bom, está pronto. Isso é como tirar uma pedra do sapato. Você ficar lá no sofá descansando, com aquela coisa na cabeça que tem que fazer, você não descansa. Então, não é que Jesus vai tirar tudo e deixar a gente sem nada, mas Ele vai nos tirar todos os jugos que foram colocados sobre nós, que nós mesmos colocamos sobre nós, e vai trocar tudo pelo jugo mais leve, o dele. Por isso que Ele está dizendo, olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí o que diz o próximo versículo 29? Agora fiquem sem fazer nada. Agora fiquem sem jugo nenhum. Não, mas diz, tomai sobre vós o meu jugo. Então é mais ou menos assim, você chega a Jesus com a sua mochila nas costas, arqueado, e você chega para Ele cansado, sobrecarregado, oprimido, oprimida, e diz assim para Ele, Jesus, me ajuda a carregar a cruz. E Jesus olha para você e diz assim, quem disse que isso aí é cruz? Por que você está chamando isso de cruz? Isso não é cruz. Isso daí é jugo. Isso daí é fardo que colocaram sobre você, você colocou sobre você mesmo, mas isso aí não é cruz. Isso é fardo, isso é jugo. Vamos ver o que tem aí dentro dessa sua mochila. E aí Jesus abre a mochila e começa a tirar coisas. Aí Ele começa a tirar aprender inglês, falar inglês fluente em 30 dias. Quem foi que colocou isso sobre você? Ele pega a mochila, tira a outra coisa, fazer o primeiro 1 milhão até 50 anos. Quem foi que colocou isso sobre você? Fazer a dieta do milagre. E emagrecer 20 quilos em 10 semanas. Isso aí foi aquela senhora que você segue que colocou sobre você. Mas isso daí é fardo. Aí ele vai tirando, vai tirando, vai tirando. E aí chega uma hora que você fala assim, mas Jesus, você vai tirar tudo. O Senhor vai tirar todas as minhas metas,
todos os meus alvos, todas as minhas preocupações, vai me deixar sem nada. E aí Jesus te diria: não, eu vou te deixar agora com apenas uma incumbência. Tem agora, a partir de hoje, apenas uma preocupação na sua vida, só uma. Tem a partir de hoje, carregue sobre você apenas uma preocupação na sua vida: fazer hoje a vontade do meu Pai, em todas as coisas, em tudo, confiando que de tudo o meu Pai cuida, inclusive de você, do seu futuro e da sua família. O senhor está brincando comigo. O senhor está brincando. O senhor quer me dizer que a vida consiste de só uma coisa: obedecer o Senhor, obedecer o teu Pai. Exatamente. E as outras coisas? Meu Pai cuida. E pode ter certeza que Ele vai cuidar muito melhor do que você. Ele vai cuidar muito melhor do que você, porque, diga-se de passagem, você está cuidando bem mal, hein? Porque você tem tantas outras preocupações, mas tenha só essa. Só essa. Não é parar de fazer tudo, mas passar a fazer tudo só com uma preocupação. Eu lembro, irmãos, quando eu era convidado para pregar em congressos, e eu achava que, porque era um congresso, eu tinha que fazer uma grande pregação, e aquilo para mim era um fardo. Aquilo para mim era um peso. Mas hoje eu já aprendi que a única coisa que eu preciso fazer é ouvir Jesus, só entregar aquilo que Ele falou para mim. E que a glória seja dEle. E que a honra seja dEle. E que vivamos para a glória dEle, porque foi para essa única coisa que Ele nos criou. E viver para mais do que essa vai ser cansaço para a nossa alma. Então não é parar de fazer tudo, mas é passar a fazer tudo que nos chega à mão para fazer com uma só preocupação, que seja para a glória dEle, para o louvor dEle, que em tudo eu obedeça, eu faça a vontade do meu Pai, eu seja aprazível a Ele. É só isso, irmãos, é só isso. Pastor, é sério mesmo? É sério. Então, talvez, hoje, Jesus esteja dizendo para você a mesma coisa que Ele disse para Marta, quando ela já estava arrumando encrenca com a irmã dentro de casa. Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Só uma é necessária. Isso quebra a nossa perna, né? Essas palavras de Jesus nos desconcertam. É uma rasteira no nosso orgulho. É como uma vez Ele disse: por que vocês ficam preocupados com as grandes coisas? Vocês não podem nem com as pequenas. Vocês não podem nem com as pequenas. E estão preocupados com as grandes. Não é à toa que fica assim. Uma só. E encontrareis descanso para a vossa alma.
e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, independente do resultado, se durante o seu dia, em todas as coisas que te vieram às mãos para fazer, você teve essa única preocupação: eu quero honrar a Deus com isso, eu quero obedecer ao Senhor. Como é que eu glorifico o Senhor nessa situação? Como é que eu glorifico o Senhor nessa conversa? Como é que eu glorifico o Senhor nesse trabalho que me veio às mãos para fazer? E você pode descansar, irmãos, porque era tudo que Deus esperava de você. Pode deitar a cabeça no seu travesseiro e descansar. Deus está feliz com você. Aquele que mais importa está satisfeito. Então, o que Jesus quer nos ensinar é vivermos para o aplauso de uma única plateia, uma plateia composta por uma única pessoa, o Pai dele. É isso. Você foi o segundo, você foi o terceiro, você foi o último, mas você fez de coração. Você não se deixou levar por caminhos tenebrosos para chegar em primeiro. Não, você procurou, acima de tudo, agradar a Jesus. Para Jesus você é o vencedor. Aliás, para Jesus você é mais do que vencedor. Então essa é a primeira verdade, a primeira lição que ele nos ensina. Viva para uma só coisa. Agora a segunda é como viver para essa única coisa, para essa única plateia que é o Pai dele. O pastor Ilande uma vez fez uma explicação sobre esse texto que eu achei muito interessante. Porque Jesus disse: olha, tome sobre vós o meu jugo. E eles estavam fazendo uma ilustração, Jesus. Porque para ensinar o boi novo a arar a terra, colocava esse boi novo no mesmo jugo de um boi velho. A fim de que esse boi novo, andando ao lado do boi velho, não só fosse para a mesma direção, mas aprendesse a arar. Então, o que Jesus está dizendo é: olha, vinde a mim, e eu vou ensinar você a viver para uma coisa só na vida, para a glória do meu Pai, em tudo que você fizer. Isso vai ser um descanso para a sua alma. Mas Ele quer nos ensinar também a como viver para esse único alvo, como carregar esse jugo que é leve, é suave, junto com Ele. Por isso que Ele não diz apenas no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, mas Ele diz também, e aprendei de mim. Aprendei o que do Senhor? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Senhor Jesus, nós precisamos ser humilde e manso de coração. Para com quem? E ele nos responderia: para com Deus. Vocês precisam aprender a ser mansos e humildes de coração para com o meu Pai. Porque Jesus não apenas viveu apenas para um alvo, glorificar o Pai dele, em tudo que ele fazia. Mas em tudo que ele fez, ele se mostrou manso e humilde de coração para com Deus, para com o seu Pai. Foi ele que disse assim uma vez: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Você fica nervoso quando você vai ficando com fome? Vai ficando irritado? Teve uma vez que Jesus chegou de uma viagem cansado,
se sentou num poço, pediu água, ao invés da senhora dar água, ficou discutindo com ele. Aí chegam os discípulos, come, Rabi. E ele diz assim, não, eu tenho outra comida para comer. Aí eles pensaram que alguém tinha trazido comida para ele. E ele disse assim, não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Estou aqui evangelizando uma senhora. Foi ele que disse assim, olha, as obras que eu faço não são minhas, porque eu só faço as obras que eu vejo o meu Pai fazendo. Essas palavras que eu digo a vocês também não são minhas, são as palavras que o meu Pai me ordenou a falar. Eu não falo nada que primeiro eu não ouvi o meu Pai me dizer. Jesus foi manso e humilde de coração para com o seu Pai. Por que que nós precisamos também aprender a sermos mansos, não apenas viver para a glória de Deus, para esse único alvo, esse alvo que é leve. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Pesado é o pecado, mas os mandamentos do Senhor não. Por que que nós precisamos aprender não apenas viver para esse único alvo, mas viver para esse único alvo com muita mansidão. Muita mansidão. E muita humildade de coração para com o Pai de Jesus. Para com Deus. Porque a gente pode estar andando com Ele, em determinado momento do caminho, Ele fala assim, bem suave. Bem suave. Lembra de Isaías, você vai ouvir uma voz atrás de você. Este é o caminho. Prossiga. A gente vai ouvir uma voz bem suave dizendo, vai em frente. Vai em frente. E a gente pode relutar com ela. E a gente pode chegar assim e responder para Deus, Senhor, muito obrigado pelo conselho, mas, olha, eu tenho certeza que é por aqui. E aí entra. Aí se perde. Para encontrar o retorno e voltar para o caminho, vai dar um trabalho. Vai ser uma canseira. E aí as crianças que estavam quietinhas no banco de trás já vão começar a perguntar, que hora que chega? Está demorando? Você que já ficou nervoso porque viu que pegou o caminho errado, vai ficar mais nervoso ainda com as perguntas? E aí você já sabe, né? Porque dá mais trabalho, irmãos, cansa mais ter que refazer do que fazer. Cansa mais voltar para o caminho do que continuar nele. E segundo, a gente precisa aprender a ser manso e humilde de coração com Deus. Por isso que eu te pergunto, você tem sido manso com Deus? O que você anda falando para Deus? E como que você tem falado isso para Deus? Então a gente precisa aprender a ser manso e humilde com Deus, porque a gente pode até obedecer. Ouviu a voz dele, ok, ouvi, é por aqui, mas fazer isso com tanta raiva, tão injuriado, que ainda que você esteja no caminho certo, vai ser pesado. Vai ser pesado. Você vai ser como a desculpa
a expressão do Salmo 32:8. Então, vou pôr nós. Nós seremos semelhantes àquela mula do Salmo 32:8, que se não tiver cabresto, não obedece. Mas o contrário, irmãos, também é verdadeiro. Eu estive recentemente no aniversário de uma senhora que completou 90 anos de idade, e a filha dela me mandou um testemunho a respeito da mãe. Uma coisa que me chamou a atenção foram as seguintes palavras: uma marca muito grande da minha mãe é a resiliência dela. Ela sempre aceitou tudo o que aconteceu na vida dela. E sempre tratou a coisa com muita tranquilidade. Aí eu disse assim, talvez por isso que chegou aos 90. Mas eu confesso a você, irmãos, confesso a você, que eu ainda estou aprendendo. Eu ainda estou no caminho do discipulado. Eu ainda estou na condição do boi mais novo. Ainda estou no caminho do aprendizado, de viver para uma coisa só, e viver para essa uma única coisa, que é a glória de Deus, com muita humildade e mansidão. Mas eu quero continuar aprendendo. Eu não quero outro caminho. Porque às vezes nós somos igual aquela pomba da arca de Noé. A gente sai da arca e vai voando, vai voando, vai voando. E não encontra onde pousar, não encontra onde pousar, vai ficando cansada, vai ficando cansada. E aí sabe o que faz? Tem que voltar para a arca. E a nossa arca se chama Jesus. Então o meu convite é, você quer continuar aprendendo, irmãos? Você quer continuar andando com Jesus? Você quer aprender a viver como Ele viveu? Viver para fazer tudo, mas fazer tudo só com um propósito, que vai trazer descanso para a alma, e viver para esse único propósito, ainda que quando o caminho ficar apertado, espinhoso, continuar vivendo com esse único propósito, viver para a glória de Deus, e com mansidão, com humildade diante dEle, como Jesus andou. Então, vamos até Jesus essa noite, mas vamos até Jesus essa noite, de mãos dadas com o cônjuge, com os filhos, porque, irmão, se essa conversão acontecer, se prepare, porque milagres vão acontecer, e se prepare para os comentários das crianças. Se prepare. Nossa, mas o que aconteceu com o papai? Está mais leve. O que aconteceu com a mamãe? Não está mais gritando. Eu acho que eles tiveram um encontro com Jesus. Vai ver que esse Jesus que eles falam é de verdade mesmo. Então vamos até Jesus. Mas vamos de mãos dadas com o cônjuge, vamos de mãos dadas com os filhos, vamos de mãos dadas com os pais, com todo o que quiser ir, porque aquilo que Jesus promete, Jesus cumpre. Eu vi uma palavra esses dias, e é verdade, a gente às vezes desfruta pouco de Jesus. Vá até Jesus, porque Ele prometeu: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que assim seja, irmãos, na minha vida e na tua vida. Que haja libertação, que haja salvação, e que tudo seja para a glória do nome de Jesus. Amém.